Que história é essa de que Abner, lateral titular do Lyon, pode virar reforço do Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes. Alex Telles cada vez mais distante do Botafogo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Tem Carlos Carvalhal admitindo que quase virou treinador do Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já vamos para as notícias. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. Qual a chance de Abner, lateral esquerdo brasileiro de 26 anos de idade e titular absoluto do Lyon, virar reforço do Flamengo? Nos últimos dias, uma série de páginas nas redes sociais tem trabalhado com essa informação. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo já tem conversas avançadas com o Abner e seu representante. O que eu posso contar para vocês, depois de ouvir duas partes envolvidas nessa história, é de que não houve nem sequer contato do Flamengo com os representantes do atleta. O Abner vive grande fase no Lyon, inclusive barrando o Tagliafico. Eles jogam juntos no Lyon. Tagliafico, que é titular da seleção argentina, vai disputar a Copa do Mundo e ele acabou perdendo espaço para o Abner, que terminou a temporada com 36 jogos, 5 gols e 3 assistências. Diante desse cenário, hoje, se for para sair do Lyon, o Abner vai aguardar por ofertas de gigantes do futebol europeu. Atleta que certamente vai custar mais de 15 milhões de euros. Ele havia sido comprado do Betis, 80% dos seus direitos econômicos, por 8 milhões de euros. Importante contar também que o Flamengo, que promete não gastar mundos e fundos com reforços para julho, não tem a lateral esquerda como prioridade absoluta. O Alexandro já renovou recentemente seu contrato, o Ayrton Lucas segue sendo uma opção confiável, tem ainda o Matias Vinha emprestado ao River Plate. Quero te contar que Carlos Carvalhal esteve muito perto de virar técnico do Flamengo e foi o próprio Carvalhal, em entrevista à ESPN, que fez tal confissão. Ele havia sido perguntado sobre em que momento ficou mais perto de treinar um clube brasileiro, até porque vários tentaram contratá-lo nos últimos anos, abre aspas, para o treinador português. A situação mais perto foi sem dúvida no Flamengo. Em determinada altura, fui para Lisboa, conversei com Marcos Braz e Spindel. Chegamos a um acordo financeiro, chegamos a um acordo de anos de contrato. Faltava a última palavra da minha família. Minha mulher, filha e filho votaram contra por causa da pandemia, da incerteza que havia, muita gente morrendo. Em uma votação familiar, foi votado não. Esse episódio aconteceu lá em 2020, pouco depois da saída de Jorge Jesus, e o Carlos Carvalhal acabou por não confirmar essa possibilidade de acordo com o Flamengo. E o resto da história todo mundo já conhece, times brasileiros tentando contratá-lo sem sucesso. E John Textor foi ameaçado de morte. Pelo menos é o que garante Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo e uma das figuras mais influentes na política atual do clube. Em entrevista à Band nessa segunda-feira, o Carlos Augusto Montenegro disse o seguinte, abre aspas, o Textor está devendo aos sócios dele nos Estados Unidos. Está devendo também a Ares, a Iconic, a JP e a Michele Kang. Está devendo até para um grupo de empresários do Vinícius Júnior, que acreditou nele e comprou um pedacinho da SAF do Botafogo. O russo da Iconic quer matar ele. Não sei porquê, disse nessa entrevista o Carlos Augusto Montenegro. Nesse mesmo papo, Montenegro assegurou que não vê a chance de o Textor voltar à política do Botafogo, nem reaparecer no Brasil, até porque não há o que ele fazer por aqui. Segundo o ex-presidente botafoguense, o clube que tem 5 transfer bans ainda deve receber outros 8 nos próximos dias ou semanas. Seriam no total 14.
Até porque o Montenegro acabou se confundindo e falou que já são 6 transfer bans atuais. São 5, mas segundo ele tem mais 8 ou 9 a serem contabilizados, fazendo com que o Botafogo se tornasse o principal clube devedor da América do Sul, de acordo com o próprio Montenegro. Hoje a dívida da SAF botafoguense gira na casa dos 3 bilhões de reais. Para completar, abre aspas para o Montenegro, o Botafogo iria acabar se não tivesse os 10% da associação ligadas à associação. Vou repetir aqui o que ele disse. Abre aspas, o Botafogo iria acabar se não tivesse os 10% ligados à associação. O Textor resgatou os títulos do Botafogo, mas a partir de 2025, metade de 2026, vivemos um filme de terror. Aí conhecemos uma característica do Textor, de nunca falar a verdade. Ele pegou todos os prêmios ganhos do Botafogo, com o Brasileiro, Libertadores e também a grana do Mundial. Isso dava 1 bilhão e 200 milhões de reais. E o dinheiro foi todo para o Lyon. Ele foi obrigado a sair da França por exigência da Federação de Futebol Francesa. O que você pensa sobre John Textor? Essa ameaça divulgada pelo Montenegro? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Flamengo detonou a Federação Uruguaia de Futebol por causa de Arrascaeta. Por meio de suas redes sociais, o Flamengo chamou o Uruguai de irresponsável na recuperação do atleta. Vale a lembrança de que o Arrasca sofreu uma fratura na clavícula, quase ficou de fora da Copa. O jogador se apresentou à seleção uruguaia, mas acabou nos últimos dias sentindo a panturrilha. Abre aspas para a nota oficial do Flamengo, o Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula sob supervisão do Uruguai. O departamento médico do Flamengo enviou documentação com um cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe. Só para vocês entenderem como é que ficou o clima entre Uruguai e Flamengo. Para tentar amenizar a situação e permitir que o Arrascaeta se coloque à disposição, o Flamengo enviou um de seus fisioterapeutas, bastante habituados a recuperar o Arrascaeta, para estar próximo no dia a dia na recuperação da seleção uruguaia. O Arrasca correu o risco de ser cortado, mas segue à disposição da seleção uruguaia. Não se sabe ao certo em que momento ele terá condição. No melhor dos cenários, na terceira partida, jogo contra a Espanha, o último da fase de grupos. Meia para o Flamengo, Ezequiel Barco vem e o Danilo. O Danilo do Botafogo, cara, o planejamento todo do staff do Danilo é esperar pela Copa para ver se o cara engrena uma baita participação e surgem propostas de clubes importantes da Europa. O sonho do Danilo e do Botafogo é que ele seja negociado com algum time europeu, tá? O torcedor do Flamengo não deve esperar por grandes investimentos, por reforços extremamente caros para essa janela. Não é o plano do Flamengo. Isso significa que não vai vir ninguém caro? Não é isso. É que assim, o que está se planejando nesse momento é trazer jogadores interessantes, importantes, mas não por 40, 50 milhões de euros. Abre-se uma exceção se, por exemplo, o Danilo se mostrar possível, se o Almada topar vir para o Brasil. Aí se abre uma exceção e vai investir acima de 25 milhões de euros. Mas esse não é o plano, isso não é o que está sendo debatido entre o BAP e também o José Boto. Sobre o Ezequiel Barco, vocês vão lembrar dele. Argentino que surge no Independiente, ele é vendido para o Atlanta United, na época por 12 milhões de euros. Depois ele é emprestado para o River Plate, River Plate compra e o vende para o Spartak Moscou. O que é verdade em relação a Ezequiel Barco é que ele quer deixar a Rússia e pretende voltar para a América do Sul, ou melhor, ele pretende deixar a Rússia, e aí ele está disposto a ouvir propostas. Atacante de lado do campo, pode jogar como meia ou atacante, né? Temporada a última no Spartak Moscou, 35 jogos, 8 gols e 8 assistências. Números interessantes. Titular absoluto por lá, enfim, um cara bacana, um cara de bom potencial, tá? Certamente ajudaria bastante o Flamengo. O Marcos Antônio vai mesmo jogar no Flamengo? Frank Ferreira. Frank, eu te diria que vai ser bem difícil que o Flamengo avance nessa negociação. E eu estou te dizendo isso baseado no que eu escuto dessa fonte do São Paulo com quem eu converso com alguma frequência. São Paulo precisa vender e o planejamento do departamento de futebol de São Paulo hoje é vender o Bobadilla, tá? Jogador valorizado, Copa do Mundo,
existe a expectativa de que ele seja titular, eventualmente o Paraguai vai para o primeiro mata-mata, Bobadilla emplaca bons jogos e pode garantir uma venda de 10, 12, 14 milhões de euros. Essa é a venda com a qual o São Paulo está contando. E o Tricolor também sonha que o William Gomes, ex-atacante do São Paulo hoje no Porto, seja vendido para um clube da Inglaterra. O que se fala é que o Porto pede 60 milhões de euros. São Paulo tem direito a 20% de valor da venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, mais ou menos uns 2,5%. Se tudo corresse bem, São Paulo poderia embolsar 80 milhões de reais com o William Gomes. Você pega 60 milhões de reais com o Bobadilla, mais 80 milhões do William Gomes, e você já tem um conforto no fluxo de caixa, o que te permite, por exemplo, segurar o Marcos Antônio. Rui Costa, Rafinha e o presidente Jair Massis vão fazer muito esforço para que o Marcos Antônio não seja vendido. Essa história de Marcos Antônio por Pulgar é absoluta alucinação, não tem chance desse negócio acontecer. O Pulgar, se sair do Flamengo, vai sair para jogar no exterior, até porque a multa rescisória dele, na metade do ano, para fora, cai para 4 milhões de euros. E aí ele passa a ser um nome interessante, tá bom? Deixa eu registrar mais 2 superchats, mas o Flamengo não tinha um bi para gastar. Pois é, Matheus. Um bi é o próprio BAP que chegou a falar, né? O próprio BAP que chegou a falar. Só vale a lembrança, cara, esse número é meio assustador. Mas a contratação do Paquetá entre direitos econômicos, comissão e impostos, a contratação do Paquetá custou 328 milhões de reais. E não sou eu que estou falando, está no balanço do Flamengo, tá? A operação que era de 43 milhões de euros foi para 55 milhões de euros, com impostos e comissão. Ou seja, gastou-se no Paquetá 328 milhões de reais. Mandando uma pergunta aí que a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Martim Orreda no Flamengo. Esse nome é de um... Ele é argentino ou uruguai? Agora eu fiquei na dúvida, quer ver? Ó? Ele é o grande craque do Orlando City. 27 anos de idade, números absolutamente... É argentino, 27 anos. Ele tem, na atual temporada, 18 jogos e 1 gol. Esse nome surgiu há algum tempo atrás, e aí até mandei mensagem para o Ricardo Moreira, vou mandar de novo, quer ver? Ó? Ricardo, boa noite. Tudo em paz? Vai assistir aos jogos da Copa daí ou vem para o Brasil? Passando para te perguntar se o Flamengo chegou a te consultar sobre o Orreda. Vai que teve alguma outra atualização, né? Mas a última vez que eu apurei, não tinha nada, tá? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do Flamengo. Então, rapaziada, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do maior clube do mundo. Um grande abraço pra vocês e muito obrigado a todos que ficaram até aqui nesta segunda-feira, dia 8, com muita informação do Mengão. Tchau, fui! Uhul!